teve um momento que o Renato ficou bravo, entrou na produção do Faustão e quebrou tudo. Quebrou tudo? Exato. O Carlos Alberto chamou ele para fazer uma participação na Praça é Nossa. Que aí que eu acho que são duas coisas. Ele não vai porque é ingrato com o cara, que o Carlos Alberto ajudou muito. Você conversou com o Carlos? Eu quis, cara. Ele ia dar entrevista, o filho dele teve um infarto. Foi bem na época do infarto do Marcelo. E aí, depois que ele se recuperou, não quis mais falar comigo. Não entendi, faz muita falta, mas ok. Mas assim... Mas ele falou bastante coisa no Rafinha, né? Fala. Tem nas entrelinhas ele disse muita coisa. Ele bate e assopra. Que corrobora com algumas coisas que você já falou, né? Ele bate e assopra. Por isso que eu queria entrevistar o Carlos Alberto, porque até hoje não está explicado direito qual que é a relação dele com o Renato. Porque ele sai da Globo meio que já brigado com o Renato. Ele recebeu uma puta proposta do Silvio Santos para fazer a Praça é Nossa. Antes foi pra Band. Ele teve a ponte na Band. Exato. Mas assim, recebeu uma proposta irrecusável, mas tinha uma relação já difícil com o Renato. E até hoje ninguém falou, o que aconteceu entre você e o Renato naquele período? Pode ser que hoje ele fale. Tomara que vocês tragam. Se vocês convidarem, ele vem. Ele é um cara super acessível. E de ótimas entrevistas. E o Carlos Alberto, quando convidou o Renato não aceitou. Acho que por duas coisas. Por conta dessa ingratidão de falar, não vou lá pra... E uma outra que eu acho que assim, tem um certo receio de falar, o que eu faço aqui que se eu não sei fazer outra coisa a não ser o Didi. Entendeu? Então, o cara fala, então vem fazer o Didi aqui. Mas... Ia quebrar a internet, ia quebrar a TV. Ia ser incrível. Porque o dia reencontra. Assim, o Dedé voltando agora já foi animal. A primeira vez que o Dedé participou já foi animal. O dia que o Carlos Alberto foi lá no Globo, programa no programa do Adnet, foi animal. Tipo, porra, imagina, cara, ia ser... Imagina se ele e o Dedé juntos na praça, que animal que ia ser, sabe? Tipo, ia ser emocionante, são oportunidades ia ser histórico. perdidas, né, cara? Realmente. Ia ser histórico, realmente. Aí é que eu falo dessa questão da assessoria. Por que a assessoria não fala, vai ser legal, vai te ajudar, vai trazer um monte de coisa boa, não vai trazer nada de ruim. Nada. Não vai ter uma coisa negativa. Por que você... Em recusando... Vira, o cara... Antipático, virou as costas pro cara que ajudou ele lá atrás. Entende? Fala, por que ele não fica lá 5 minutos? É um sonho do Carlos Alberto. Que também já tá com a idade... Tá todo mundo com a idade avançada. Ficou mal, tal. É um afago, um carinho. Fala, vou lá. O SBT ia pagar um jatinho por esse cara, ia trazer no aeroporto com uma limusine, com certeza, e aqui receber essas coxinhas, você entendeu? Igual que vocês estão fazendo aqui comigo. Eu acredito que seria até mais do que coxinha. Mas assim, falta essa orientação. Fala, vai que vai fazer bem pra você. Vai aumentar, inclusive, seus seguidores, você vai criar uma outra imagem com o público. Em não indo, é o que eu falo, faz essa experiência. Um dia que tiver uma notícia do Renato Aragão, leia os comentários. 90% Sim. Os caras xingando ele. O cara é antipático. Tá. E ele não faz nada de chegar e falar, gente, eu não sou isso, cara, eu vou mudar. Essa dancinha não ajuda nada no TikTok. Não aproxima o público. Ao contrário, ele tá indo para um caminho que eu acho que se morrer, amanhã, a imagem que vai ficar, é aquele coisa patética do TikTok. Você imagina, cara, a última imagem do Didi ser uma dancinha no TikTok. Aquilo não é uma... Velho vestido de criança. Uma coisa que acarinha o público, não é uma coisa que traz uma simpatia. Não. Ao contrário, todo mundo vê que é uma coisa meio forçada, e falo isso... Ele tá em cativeiro mesmo? Porque a gente fica pensando nisso. A gente fica achando que a mulher dele... Você quer comer hoje, você vai fazer dancinha. Eu acho que é uma troca, né? Acho que são trocas. Deve ser por alimento. Deve ser, mesmo. não é? Renato Aragão, o Didi, tem desavença com Faustão e diretor expõe o que o veterano fez. Não admitia isso. Cara, porque assim, o Renato Aragão é um cara que durante a carreira dele ele colecionou encrenca com a galera, não foi? Teve algumas. Muitas fofocas, muita coisa. Muita coisa que a gente nem ficou sabendo e surgiu essa notícia aí que ele teve um problema com o Faustão. Isso tudo são notícias, Marcão, que repercutiram de participações do SPAC em podcasts, tá?
Então, não sei em que podcast você falou sobre isso, mas acabou repercutindo, saiu no TV Foco. O que teve? Qual foi essa desavença com o Faustão? Aqui a minha memória é muito ruim, mas é o seguinte. O diretor do Faustão ainda está vivo, daquela época. Quando o Faustão ele sai do Perdidos da Noite, que era da Bandeirantes, e foi contratado pela Globo, eu não lembro exatamente o ano, mas coincide com o início do declínio dos Trapalhões. Né? A audiência começa a baixar. E aí é o seguinte, na televisão, você tem que entregar uma boa audiência para o outro programa, que tem que entregar para outro, né? É assim. Então, nada é aleatório na televisão. Por que o futebol antecede o Domingão? Domingão. Porque vai trazer uma boa audiência e os caras vão fazer assim. Vamos aproveitar, às vezes nem tem um intervalo, já para poder aproveitar que o pessoal está na sala assistindo um jogo para assistir e engatar com uma outra matéria. Cada vez mais normal agora, não tem intervalo, as pessoas se conversarem e já passar um pro outro para não perder a audiência. Já com uma matéria, sei lá, por exemplo, Fantástico. Já começa com uma matéria impactante para você ficar ali e depois... E o que acontecia? O Renato, não admitia que o programa estava indo mal. Tá? Ele começou a falar que o Faustão estava entregando... Estava entregando mal. Porque os Trapalhões no domingo entrava logo na sequência do Domingão, né? Exato. Acabava o Faustão, entrava os Trapalhões e depois eles entregavam para o Fantástico. E isso está documentado em várias... Por isso que eu estou falando isso, porque assim, além do filme, eu pesquisei todas as matérias que saíram a respeito dos Trapalhões. Então tem várias matérias que falam dessa briga entre as duas produções. E aí teve esse cara, tem que ler, mas é fácil depois pesquisar quem era o diretor do Faustão naquela época. Ele tá vivo, esse cara é um cara legal para você trazer aqui. Ninguém trouxe ainda ele para falar. Ele consegue subir essa escada, será? Consegue. E aí, enfim, teve um momento que o Renato ficou bravo, entrou na produção do Faustão e quebrou tudo. Quebrou tudo? Exato. Mentira. Entendeu? Quebrou tudo. Imagina, O Renato entrando com extintor. Eu não sei quanto tempo o Faustão ficou na Globo. Acho que mais de 30 anos, talvez. Ficou um... Vocês já repararam que o Renato nunca participou de um arquivo confidencial? Não havia reparado nele. Não teve participação do Renato no Domingão. Não. Aquela vez que ele subiu no Cristo Redentor foi no Gugu, não foi? Não, foi na Globo. Foi na Globo mesmo? Foi para comemorar o aniversário dos Trapalhões, Criança Esperança e tal. Mas estou dizendo assim, não foi no Faustão, achei que era quantos atores, atrizes, cantores foram participar do arquivo confidencial, que é o quê? Uma homenagem a um artista. A maior homenagem que tinha na Globo era o arquivo confidencial do Faustão. Vê se tem um do Renato Aragão nesses 30 anos. Os caras trabalharam na mesma empresa. Renato Aragão é um dos maiores, né? Um dos ícones da emissora, então... Ele chegou a ser o maior salário da Globo, o Renato Aragão. E assim, num Caos Estranhas, ele fala, porra, por que o Faustão não pensou nesse cara pra fazer um arquivo confidencial? Deto Costa, nome do diretor? Esse cara. Deto Costa. Aí, parabéns. Convida ele. Parabéns, hein, produtor? Vai que ele porra, hein? Por isso que você tá na cabeça do DVD aqui, ele não te esquece. Por isso que eu falo tareto, assim, às vezes do nada, de maneira aleatória. Deto Costa. Pra chamar. Deto Costa é um puta nome. Cara. Sim. Então, é um puta convidado. Então, causa essa estranheza. Fala, porra, por que ele não... Então, tinha isso. Então, não é tinha essa fake rusga, news. então. Não, tá. Você vê que tem um fundamento ali. No que é dito. Tá? Claro que não tem como hoje, que o cara tava com celular, tá? Não tinha câmera, aquelas câmeras de segurança, mas o cara chegou a fazer isso. Entendeu? Puto, porque não admitia que o programa tava já em uma decadência. Cara, esse lance do Renato entrando na produção, quebrando tudo, isso é impressionante, cara. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Nunca ouvi falar de nenhum tipo de reação dessa do Renato Aragão. A gente ouve falar que ele encrencou com todo mundo. E tem encrenca com a galera. Sim. Sabe? Mas ele uma tem uma reação personalidade assim... forte, né? O cara vaidoso. E tudo isso eu acho normal. De verdade, até isso de ele chegar lá e fazer, eu acho que foi um rompante e tal, mas não julgo se ele tá certo ou tá errado. Eu acho que Claro. Sim. Normal, entendeu? Ah. A mesma coisa se você não tá dando audiência aqui, vem o cara aqui começa a derrubar tudo aqui. Acontece algumas vezes. Uou, eu sou o DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você gostou do nosso conteúdo? Quer fazer parte disso tudo?
pois chegou a tua vez de vir fazer parte disso tudo. Como? Mas como assim, DVD? O que eu posso fazer? Você tem um produto, você está lançando um livro, você tem uma empresa que você quer divulgar, seja através de uma entrevista, seja através de um apoio neste programa, de um patrocínio neste programa. Entre em contato comigo e você vai se surpreender com a oferta que eu vou te fazer, tá bom? Vem fazer parte do meu time também, vem fazer parte do meu projeto. Você vai ser muito bem-vindo aqui no Ponto de Ironia. Valeu!